Quais são os cuidados com o pulverizador para que você tenha uma pulverização muito eficiente? Eu sou Rodolfo Cirineu, engenheiro agrônomo, especialista em pasto de aras, produção de feno e pré-secado, e você está em mais uma Dica do Agrônomo. É muito comum nós irmos numa propriedade para fazer a regulagem do pulverizador, o que é algo extremamente importante. Porque, por exemplo, se eu quero colocar um produto 4 litros por hectare, para ter certeza que a vazão vai ser essa, o pulverizador tem que estar muito bem regulado. E tem algumas situações que a gente encontra que atrapalha todo o processo de regulagem, torna-se inviável a regulagem e vai ficar inviável a aplicação do produto, tá? Então, por exemplo, tá? Uma das coisas, o pulverizador, ele tem que estar com o bico da mesma cor, tá? Por exemplo, se é o bico amarelo, ele tem que estar todos os bicos amarelos, porque cada cor representa uma vazão. Se eu tiver com cor diferente de bico, significa que aquele bico vai ter uma vazão diferente e vai aplicar uma quantidade diferente de produto, né? Por exemplo, aqui tá tudo com amarelo e olha, aqui ó, tá com vermelho, tá? É comum, tipo, estragou o bico daqui, tá entupido, tá estragado, vamos ter que trocar. Aí a pessoa não encontra um bico amarelo, encontra um bico vermelho, tá? E coloca aqui, ó, tá? Substituiu. Gente, um bico vermelho, ele joga em torno do dobro da quantidade de um bico amarelo. Significa que essa linha aqui vai estar aplicando o dobro de produto. Ora, se é um produto seletivo, um herbicida seletivo, com o dobro de vazão, possivelmente nessa linha você vai ter uma fitotoxicidade na tua planta. Tá jogando o dobro de produto, tá? Então, gente, extremamente importante, bicos da mesma cor, tá? Outro ponto importante é que os bicos, eles estejam bem presos aqui, porque tem lugar que a gente vai, por exemplo aqui, ó, o bico está inclinado aqui. Isso aqui já vai dar uma deposição diferente. Ou senão, por exemplo aqui, ó, quebrado aqui. Logicamente, isso aqui vai dar uma posição diferente. Aqui está sem um antigotejo. Então, são cuidados que tem que se ter na hora de você fazer a aplicação do produto, ter um pulverizador sempre revisado. Por exemplo, outra coisa importante é o manômetro. Gente, é o reloginho que muita gente despreza. Sem esse manômetro, você não consegue manter a pulverização, a pressão padrão. Olha aqui, ó, tá desligado, tudo desligado e aqui tá marcando 90 libras por polegada quadrado, tá? Ó, não tá funcionando. Isso é uma coisa comum, mas que tem que trocar, fazer manutenção, porque para uma boa regulagem a gente tem que determinar a pressão e não pode mudar a pressão. Outra coisa extremamente importante é a RPM do trator tá funcionando, o contagir do trator, tá? Esse aqui tá funcionando, mas a gente vai em muitos locais que o contagiro não está funcionando. Para eu ter uma vazão eficiente, eu tenho que estar sempre na mesma rotação do trator. E eu tenho que estar sempre na mesma pressão. Ora, se não está funcionando o RPM, como que eu vou ajustar exatamente aquela rotação no qual foi regulado o pulverizador? Ora, se não tem o manômetro, o reloginho da pressão, como que eu vou saber que a pressão está sendo aquela mesma que foi regulada inicialmente? Nós temos que ter o hábito de manter o pulverizador sempre em dia. E algumas peças sobressalentes, tá? O bico ficou muito velho, que você vê que está dando vazão diferente na regulagem, bico velho, troca o bico, tá? Outra coisa, você viu que quebrou essa peça aqui, gente? Isso aqui é uma peça simples, barata. Você pode ter em estoque toda a braçadeira, o antigotejo, os bicos. Você pode ter esse estoque, que são peças baratas, tá? E uma coisa também importante, que ninguém dá valor, é o uso dessa chavinha que ninguém sabe por quê, tá? Tá vendo essa chavinha aqui, ó? Ela tem esse furo e esse furo, e isso aqui é exatamente do tamanho do bico leque. E tá vendo essa inclinação, esse ângulo? É porque, veja só, olha o erro, muita gente regula e coloca o bico leque, o leque bem paralelo dessa barra, né? Gente, isso está errado, sabe por quê? Porque se todos os bicos, né, tiver na mesma direção, eu vou ter o leque na mesma direção e no final aqui, um leque vai bater no outro, o leque desse bico vai bater no leque desse bico aqui, tá?
Para que não ocorra isso, o bico ele tem que estar pouca coisa inclinada. Porque se tiver pouca coisa inclinada aqui, ó, olha gente, onde vai ficar o leque e não vai ter encontro de leque. E por que serve essa chave? Isso aqui é a inclinação que deve ser colocada. Por exemplo, aqui, ó, o que eu faço? Eu coloco aqui, né? E agora eu deixo isso aqui paralelo aqui, ó. Eu já estou dando aqui a inclinação adequada. Eu vou para o outro bico aqui, né? Por exemplo, aqui, né? Aqui, ó. Vou imaginar que aqui tivesse muito para cá. O que eu faço? Eu deixo paralelo aqui. E ele agora, esse bico, vai ter essa pequena inclinação para cá, essa pequena inclinação para cá, e esse leque não vai se encontrar com esse leque. Gente, são cuidados que eu tenho que ter com o pulverizador para que eu tenha aquela aplicação eficiente dos insumos. Tá aí mais uma dica do agrônomo para você.